Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Márcia Abreu, da disciplina Administração Estratégica, que nós vamos conversar de uma forma bem rápida, né, aqui nesta plataforma, certo? A nossa disciplina, então, ela abrange diversos cursos, ela não é só do curso de administração, né, ela também é dos cursos da área de gestão, assim como outros cursos que também tem essa disciplina na matriz. Por quê? Porque ela é feita, né, para pensar essa questão da gestão e da administração estratégica. Para nós pensarmos de forma estrategicamente, independente de nós sermos gestores, administradores, certo? Em diversas instituições de diversos tamanhos, segmentos e principalmente as pequenas empresas, certo? No plano de aprendizagem vocês encontram todo o cronograma, né? As abordagens temáticas. Ela é uma disciplina de primeiro TRI, ela iniciou então dia 5 de agosto e encerra dia 11 de outubro. Agora, na próxima semana, vocês já têm os agendamentos das provas. Ela é dividida em 6 temas, tem os materiais complementares, os fóruns, vocês já fizeram as atividades práticas também, né? E é muito importante a interação com a nossa tutora Luziane e o agendamento das provas com os polos. Sempre agendem as provas com os polos, certo? E pensando no primeiro tema nosso, que é a administração estratégica e o planejamento estratégico, e aqui eu quero chamar muito a atenção para um ponto muito importante, justamente o que aconteceu esse ano conosco aqui no Sul, tá? Os fatores externos são fatores que não são controlados pela empresa, pelos donos, pelos gestores, os gerentes, enfim, né? São fatores que acontecem que podem ou criar uma oportunidade para a empresa ou criar uma ameaça. Então, fatores externos, dependendo das oportunidades e as ameaças que a empresa tem. E um exemplo que eu quero dar é os alagamentos que aconteceram este ano aqui no Sul. As empresas tiveram que fazer tomadas de decisões rápidas, porque as estratégias estão de acordo com a tomada de decisão da empresa, e foi um fator não controlável pela empresa. Esse é um exemplo, fator do clima, né? As empresas que dependem do clima. Agora, as mudanças de leis, política, economia, isso tudo pode afetar a nossa empresa. Então, são fatores externos não controláveis. Os fatores internos, aí sim, são controlados pelos donos, pelos gerentes, pelos gestores, tá? Mudança de cultura, abrir uma nova filial ou não, um produto, vamos lançar um produto novo ou não, as lideranças, né? O perfil de pessoas que nós contratamos, isso sim são fatores controlados pela empresa, tá? Pelos gestores. Esses fatores, então, ou as oportunidades e ameaças que estão ligadas aos fatores externos, e os pontos fortes e fracos ligados aos fatores internos da empresa. O que nós temos de pontos fortes, o que nós temos de pontos fracos na empresa? Tá? Os pontos fortes pode ser a liderança, pode ser a cultura, a qualidade dos produtos, o prazo de entrega. Isso pode ser nossos fatores fortes, assim como a gente pode ter os fatores fracos, o estilo de liderança que nós estamos tendo, as pessoas que nós estamos contratando, né? Então, são fatores que são controlados internos e que são fatores fortes e fracos dentro da empresa, ok? Essa diferença desses 4 da matriz fofa que a gente chama, desses 4 elementos é muito importante para decidir as estratégias da empresa e pensar estrategicamente a empresa. É isso que nós temos, independente do nosso cargo e da nossa função. No capítulo 2, então, foi o planejamento estratégico, a formulação das estratégias da empresa, certo? E elas iniciam pela missão e a visão e os objetivos da empresa. Aonde a empresa quer chegar, que serviços ela presta, que produtos ela presta, né? Quais são os pilares de valores dessa empresa? Qual é a ética, que relacionamento ela tem com os seus clientes, fornecedores e governo? Né? Então, de que forma acontece a gestão desta empresa?
né? E o planejamento estratégico dela. E a missão e a visão, pessoal, e os objetivos não é só para empresas pequenas, tá? Ou para as empresas grandes, é para todas as empresas de todos os segmentos. E o importante é não ficar numa pasta, num arquivo, né? E sim tem que ser vivido pelas pessoas dentro da empresa, a missão e a visão. Tem que estar muito claro os objetivos também da empresa e dos funcionários com relação à missão e à visão. Um outro tema que foi importante, então, foi a questão de como implantar a estratégia na empresa, né? Tem a questão do planejamento estratégico, né, da empresa, que a gente já falou, os fatores controláveis pela empresa, certo? Tem a questão da organização, que recursos nós vamos precisar para implantar uma estratégia? Recursos financeiros, recursos materiais. Então, que tipo de recursos nós vamos precisar implantar para essa estratégia, certo? Isso é bem importante também, né? A direção estratégica, né? Os resultados, os processos decisórios, onde a gente quer chegar. Então, a gente já tem um planejamento, já tem que recursos nós vamos precisar e qual a direção, o controle disso. E não só numa forma negativa a palavra controle, né, pessoal, mas de uma forma também positiva, porque a gente tem que ter um acompanhamento para ir, né, para também ir melhorando os fatores na empresa. O desenvolvimento estratégico também, né? As mudanças que vão ser implantadas, então, o engajamento com a cultura da empresa nesse fator é extremamente importante. Já no capítulo 4, então, no tema 4, nós falamos a questão do controle mesmo, né? A organização e o controle estratégico dessas mudanças, os planos que terão, né? Os envolvidos, quem está sendo envolvido nesse planejamento estratégico, quem vai conduzir essas questões dentro da empresa, né? De que forma vai ser controlado e acompanhado, certo? Então, justamente numa questão positiva. E quando a gente tem a questão do controle de mudanças, nós temos resistência, né? Resistência à mudança. E isso causa, né, os conflitos dentro da empresa, enfim, por causa dessa resistência às mudanças. Por isso que é importante, então, como é que a gente vai controlar, né? Quem serão os envolvidos, quem serão as pessoas envolvidas e de que forma vai ser controlada também, certo? Um outro ponto importante, né, foi o direcionamento dos esforços, que foi no tema 5 que nós estudamos, né? Quais são os valores aos clientes, né? O que a empresa está passando para os clientes, as funções de cada área, essa interligação funcional, cada empresa, né, tem os seus setores que tem que estar acompanhando, então, a produção, as finanças, o marketing, né, as vendas. Então, de que forma os setores estão acompanhando as estratégias da empresa, né? Isso é muito importante. Então, direcionar, fazer um interrelacionamento e direcionar as estratégias funcionais de acordo com cada função, né? Então, com cada setor, que também é importante essa formulação, tá? Eu vejo que aqui é uma maior complexidade dentro das empresas, essa comunicação que muitas vezes não tem entre os setores, né? Essa forma de agir que muitas vezes não tem entre os setores. Então, eu vejo aqui um problema, né, com as empresas e de que forma sistêmica e homogênea isso daí vai ser trabalhado, tá, dentro da empresa. Então, eu vejo que esse direcionamento de esforços e tentar que todos os setores estejam incluídos, este sim é um ponto que nós temos críticos nas empresas, principalmente pela falta de comunicação entre os setores, certo? E eu gostaria até de saber se vocês concordam ou não, né, com essa questão, porque realmente quando a gente fala de comunicação parece tanto um clichê, né, falar as empresas não se comunicam, e realmente quanto mais setores há, essa inter-relação fica mais complicada, essa gestão fica mais complicada de se fazer, né?
Então, por isso que é importante a gente ter essa parte de comunicação nas empresas, essa funcionalidade entre os setores, né? Essa parceria entre os setores para que as estratégias funcionem, né? Senão não tem como elas funcionarem nesse sentido. O último tema que nós trabalhamos foi as tendências, né? As tendências na área de estratégias nas empresas, que são os novos modelos de negócios, né? São os novos modelos que as empresas estão fazendo. E a gente vê muito no noticiário, a empresa compra tal empresa, a empresa X comprou a empresa Y, né? Então a gente vê muito essa questão de aquisição, quando uma empresa compra outra, né? Então incorpora as operações de uma dentro da outra. Isso é uma questão que acontece muito nas empresas, tá? Essa forma de compra e de eu tenho um poder aquisitivo para comprar determinada empresa. Não. A fusão também, os ativos das suas empresas são combinados para compor uma outra empresa. Então, a aquisição a gente compra a empresa, a fusão a gente funde duas empresas, né? E se cria uma outra empresa, né? Então, uma ou mais empresas, né? São combinadas, né? E elas vão abrir uma outra empresa. O joint venture também são alianças das empresas em comuns, né? Então, criadas por duas ou mais partes também. Daí, a propriedade é compartilhada, assim como os retornos, os riscos, a governança, o compliance, né? Então, quer dizer, também tem essa outra estratégia atual, além das estratégias internacionais, que é expandir o negócio da empresa, né, para fora do país também, então em outros países, e as corporativas, né, que são as redes, também tem essa uma tendência, né, desde a década de 70, o cooperativismo nas empresas também, tá? Então são algumas formas, né, de gestão. E daí, pessoal, passando os 6 temas da nossa administração estratégica, nós temos algumas orientações importantes. Então, não deixem de agendar as provas para a semana que vem, tá? A UBRA tem o setor de relações internacionais, que tem os intercâmbios, tudo, quando vocês precisarem, quiserem saber. Nós temos os nossos eventos sempre, né, relacionados ao curso. O NADI, que é um setor de apoio, um setor de suporte aos alunos que precisam, né, de um apoio psicológico ou acadêmico. As atividades complementares para os cursos bacharéis não deixem para o final, então os cursos bacharéis têm, tecnólogo não tem atividades complementares, mas bacharéis têm. A CPA, né, pessoal, que agora em outubro a gente começa a falar para vocês com relação à CPA e a formatura, né? Então essa disciplina já é para o meio aí dos cursos, já tem que começar a questão da formatura. E não deixem de seguir os nossos cursos.gestão.ubra no Instagram, certo? Muito obrigada, então, pela participação de vocês, por ouvir nesses 15 minutos aí, está dando quase 15 minutos. Desejo a todos um bom estudo aí para esta semana de prova. Muito obrigada.